Deixa eu resolver isso aqui. Ah, pronto, entrei. Conseguimos. E é assim, então, né, que a gente vai começar o nosso encontro de hoje. Só lembrando aos senhores o seguinte, né, que até agora a gente tem estudado o plano da existência e da validade normativa. Então, nós falamos assim, até a aula passada, né, que foi simulação, terminamos aí com aquele questionamento. Então, qual era a grande questão? Se a gente estava tratando da própria existência do negócio jurídico ou de sua validade, aqueles elementos lá eram elementos essenciais. Então, a gente falava o seguinte para os senhores: o contrato, para existir, tem que ter um agente, um objeto e uma forma. E para que seja válido, esse agente tem que ser capaz, com o consentimento válido, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei, e, né, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado. Muito bem. Se não tivesse qualquer uma dessas coisas, agente, objeto ou forma, então o contrato, o negócio jurídico nem existiria, né? Assim é que a gente falou para os senhores. Portanto, agente, objeto e forma são elementos essenciais do negócio jurídico. Essenciais como assim? Essenciais porque eles estão em todos os negócios jurídicos. Todos os negócios jurídicos têm que conter agente, objeto e forma. Para que eles sejam válidos, esse agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, tal, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Pronto. Foi isso que a gente falou, né? A doutrina chama de elemento essencial, então não é à toa, não é por gosto, não. Tá? É essencial tudo o que compõe a natureza da coisa, né? Compõe a essência da coisa, por isso se chama essencial. Então, se nós colocássemos vários homens em uma sala, né? A gente não pode mais dar esse exemplo com os colegas, se nós colocássemos vários homens em uma sala, alguns seriam gordos, outros seriam magros, outros seriam altos, outros seriam baixos, um cabeludo, outro careca. Ora, ser cabeludo, ser gordo, ser alto, nenhuma dessas características podem ser ditas essenciais do homem, não é verdade? Porque às vezes elas estão lá e às vezes elas não estão. Quando eu digo que essas características que determinam a existência e a validade do negócio jurídico são características essenciais, eu estou dizendo que esses elementos têm sempre que estar lá. Sempre tem que estar lá no negócio jurídico. Assim, a gente então estudou aquela escada pontiana, né? Em primeiro, o plano da existência, em segundo, o plano da validade e em terceiro, o plano da eficácia normativa. Foi assim que a gente propôs o estudo do negócio jurídico para vocês. Então, terminamos o estudo da existência e da validade e agora precisamos falar da eficácia. E aí, vamos primeiro falar no popular, né? O que é eficácia no popular? O que é uma coisa eficaz no popular? Se você for chegar numa mina no meio da balada, o que você considera que foi eficaz a sua abordagem? Quando é que você considera que foi eficaz a sua abordagem? Quando ela te deu trela, não é isso? Quando você obteve lá os seus objetivos, é isso, não é? Se eu sou candidato, uma abordagem eficaz é uma abordagem que eu conquisto o voto do cara, se quiçá o comprometimento, não é? E não adianta nada a gente fazer tudo certo se a gente não tem também o estudo da eficácia. Muito bem. E, portanto, a gente vai falar hoje de eficácia do negócio jurídico, ou seja, os efeitos do negócio jurídico. Tá? Nós falamos isso hoje, amanhã e na próxima quinta-feira. Depois a gente termina essa parte, né? Até no máximo na próxima quinta-feira.
Não, até no máximo não. Até a próxima quinta-feira. É isso. Ora, desse jeito, né? Desse jeito, nós vamos estudar o plano da eficácia do negócio jurídico considerando ele próprio, né? A eficácia propriamente falando. Como é que a gente faz, as pessoas podem fazer para determinar os efeitos de um negócio jurídico? Como é que as pessoas podem fazer isso? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, né? O que nós que somos parte em um negócio jurídico, o que nós que vamos contratar, nós podemos determinar sobre o efeito do negócio. Tá? Eu vou compartilhar aqui porque está uma aula bem clara mesmo e a gente vai assim até te apresentando o material. Desculpa eu não ter te mandado antes, a minha cabeça fracassou agora que eu vi lá que uma acadêmica tinha solicitado o material de aula e aí eu falei, mas não está no grupo, gente. Fui lá ver e não estava no grupo. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui do material que foi agora há pouco para vocês, tá? Muito bem. Aí está ele, né? Aí está ele e essa primeira parte, né? É a mais importante, mas não tem nenhuma importância hoje. Eu sempre começo agradecendo ao aluno que fez a anotação, porque, né, se dependesse de eu ter que escrever tudo, provavelmente não sairia. Então, essas anotações aí são da Alice e da Thalita Angotti, já há muito tempo. Fiquei até impressionado quando estava revendo essa aula, porque faz tempo mesmo. Mas já são advogadas, formadas, bem-sucedidas, né? Mas o que importa para a nossa aula de hoje é isso aqui, né? Elementos acidentais do negócio jurídico. Se você me permitir, eu vou fazer a leitura e vou te explicar, tá? Se tiver esse ritmo estiver te incomodando, você me avisa, que aí a gente faz de uma outra forma. Mas vejam só, plano da eficácia, estricto senso do negócio jurídico. Né? Eficácia em sentido estrito, em sentido específico, estricto senso. Por que tem que colocar isso aqui, professor? Porque olha só, fala-se em eficácia da norma geral, da norma em geral e do negócio jurídico em particular, para referir o modo pelo qual ela interfere na realidade social. Temos aqui o problema da eficácia social da norma jurídica. Então, o senhor veja só, né? E até é legal para você perceber a importância desse tema, um dos mais importantes temas lá da introdução do direito, né? Pode falar com o professor Rogério Merrana que eu passei a bola para ele, porque a gente está estudando aqui a eficácia do negócio jurídico. E você vai ver que uma norma é eficaz, qualquer norma, né? O negócio jurídico é uma norma. Uma norma é eficaz quando ela surte efeito na realidade. Então, se eu tenho uma norma lá no artigo 121 do Código Penal que diz assim, não matar, né? É isso que ela diz, trocando em miúdos, né? É proibido matar. E A mata B, então nós falamos que essa norma foi ineficaz, não é? Olha a malandragem do direito, que bacana. Só que quando a norma é ineficaz, né? Porque A matou B, aí a gente fica esperando a segunda eficácia dela, não é? Que A cumpra a pena de 6 a 20 anos de reclusão. Né? Você percebeu a malandragem do direito? Todas as nossas expectativas, tudo aquilo que eu espero que aconteça, né? Que são estabilizadas cognitivamente, com base no conhecimento que eu tenho das pessoas, todas essas expectativas, eu não tenho solução quando eu quebro essa expectativa. Né? Então, eu estou lá namorando uma pessoa há muito tempo, namorando e tal, e eu espero que ela me seja fiel. A gente tem um combinado de fidelidade e tal, e eu espero que ela me seja fiel. Aí, descubro não só uma infidelidade, mas várias, né? E não qualquer infidelidade, daquelas que aquelas coisas assim terríveis, né? Porra, quebra a cara da pessoa. E aí, o que ela faz? Ela não faz porra nenhuma. Porque como a expectativa dela era estabilizada cognitivamente, quebrou a expectativa, não tem jeito, velho. Ou você vai perdoar, ou você vai mandar andar, não tem o que fazer. Você entendeu? Agora, olha só, se eu não tivesse aqui um simples namoro, se eu tivesse um casamento,
Então, eu teria uma expectativa estabilizada normativamente. Então, agora não é mais uma expectativa com base no que eu conheço da pessoa, é uma expectativa normativa. Ou seja, se a esposa espera a fidelidade do marido, espera com base em quê? Espera com base em uma norma jurídica. Ela fica esperando a fidelidade do marido. Aí o marido é infiel. Tudo bem. O que ela faz? Né? Soca nele. É isso que ela faz no popular, né? Porque agora ele é que vai ser o culpado pelo divórcio dos dois. Você percebeu? Né? Então, a título de sanção, né? Só que a gente não tem a sanção no sentido do direito penal, mas a título de sanção. Num processo de divórcio, né? Há efeitos com relação ao cônjuge, com relação aos filhos e com relação ao patrimônio, né? E o cônjuge culpado, né, tem lá uma série de prejuízos, que não é o caso da gente discutir agora. Então, a gente vai dizer assim, agora eu fico na expectativa de que ele sofra as consequências do seu ato. Né? Se é só meu namorado, eu não tenho o que fazer. Eu não vivo em união estável, não tenho nada, acabou. Né? Essa é a diferença. Né? Então, a eficácia está até no núcleo dessa malandragem do direito. Só estou te apresentando a importância da questão. Porque a eficácia social da norma é o fato dela produzir resultado na realidade, ou seja, ou a pessoa cumpre o dever, foi eficaz, ou a sanção é imposta a essa pessoa, né, que descumpriu o dever, foi eficaz também. Muito bem. E aqui aparece a questão da eficácia do negócio jurídico. Só que o negócio jurídico tem efeitos bem mais angustos, né? Tem efeitos só entre as partes, né? O negócio jurídico, embora ele possa atingir, como a gente viu nos vícios sociais, interesses de terceiras pessoas, ele é feito para ter aqueles efeitos entre as partes. E aí a malandragem é outra, né? A malandragem é a seguinte: o negócio jurídico pode ter efeito desde já, né? Ele vale, ele existe, ele vale. Muito bem. Aí ele pode ter efeito desde já, ou eu posso postergar os efeitos dele, né? Eu posso deixar os efeitos dele para amanhã. Tá certo? Te dar 3 exemplos de compra e venda, né? Que foi o que o Daniel citou aí. E aí vamos ver se você consegue perceber a diferença dessas 3 coisas, para me ajudar a pensar aqui, por favor. Muito bem. Eu quero comprar o relógio do Daniel. Eu falo, Daniel, você me vende o relógio? Ele fala, vendo, professor. Quanto que é? R$500. Tá bom. Dou os R$500 para ele. Aí ele fala assim, beleza, professor, obrigado, tal. Eu falo assim, mas e o relógio? Ele fala, não, só semana que vem que eu te entrego, professor. Não vou te entregar hoje, porque na semana que vem é o aniversário da minha prima e eu quero ir com o relógio, então semana que vem eu te entrego. Pergunto para você, você acha que eu posso exigir a entrega do relógio hoje ou não posso? Olha que interessante. Se ninguém falou nada, os efeitos do negócio jurídico são imediatos. Né? É de agora, velho. Desde agora, a pessoa tem que entregar, ela não pediu prazo. Não é? Agora, a gente pode dizer assim, o Daniel pode dizer assim, não, professor, tudo bem, eu te vendo, só que eu só posso te entregar na semana que vem. Aí eu falo assim, só pago semana que vem então também, Daniel, não tem problema. Ele fala, não, eu preciso do dinheiro porque eu quero comprar o presente da minha prima. Eu falo, tudo bem, então eu pago agora e recebo na semana. É isso aí. Veja, paguei e não recebi. Muito bem. Posso exigir que o Daniel me entregue o relógio agora? Não posso. Mas o Daniel pode vender o relógio para uma outra pessoa? Também não pode. Por quê? Porque eu já adquiri o direito ao relógio do Daniel. Só que eu não posso, de maneira nenhuma, pensa bem, exigir que o Daniel me entregue antes da data aprazada, da data combinada. Você entendeu? Então, naquele primeiro negócio, eu tenho um negócio puro e simples. No segundo negócio, eu tenho um negócio submetido a um termo. Né?
Eu subordino o efeito do negócio a um evento futuro e certo, nesse caso, né? A sexta-feira que vem. Ou eu podia falar assim para o Daniel: Daniel, você quer me vender o relógio? Ele falou: olha, professor, eu até te vendo, né? Sou seu camarada, tal, eu te vendo. Mas é o seguinte, vamos e venhamos, né? Que se o senhor for vereador de Santos, aí o senhor pode me ajudar também, né? Eu falo: não, que é isso, que é mais diferente. Ele falou: não, é o seguinte, se, né, o senhor vencer a eleição, só daí eu te vendo o relógio, mas aí é R$1.000. Eu falo assim: peraí, Daniel, você me vende o relógio e a gente diz que a venda tem efeito caso eu ganhe a eleição? É, exatamente, eu estou te vendo por R$1.000, tá? A venda terá efeito caso o senhor ganhe a eleição e a gente assina aqui o documento que o senhor quiser, não tem problema nenhum. Eu vou lá, faço um contrato de compra e venda, a gente assina, eu ganho a eleição, naturalmente, e aí o Daniel vai me pagar, vai me entregar o relógio a R$12.000. Esse contrato é exigível ou não é exigível? É exigível, mas e se o Daniel resolver vender esse relógio antes do dia das eleições? Olha só como é diferente. Eu ainda não adquiri o direito do gozo, o direito ao relógio do Daniel, porque o direito que eu tenho é um direito dito eventual, perceba bem, não é? Ou seja, caso eu ganhe, eu tenho o direito a que a coisa me seja entregue. Se eu não ganhar, eu nem vou ter direito a porra nenhuma. Você entendeu? Esse é o lance. Né? O que eu estou fazendo? São as mesmas pessoas, agentes capazes, né? E consentimento válido. É o mesmo objeto lícito, possível, determinado, determinável. Não mudou nada em termos da validade do negócio jurídico. Né? Eu poderia até ter feito os três pela mesma forma também. Tudo por escrito e tal. Beleza. A questão da validade não se discute. O que a gente está discutindo é exclusivamente a questão do efeito. Tá? Exclusivamente. Tá beleza? É nesse nível que a gente está conversando. A discussão exclusiva dos efeitos do negócio jurídico. No primeiro caso, a gente não combina nada, o negócio tem efeito imediato. No segundo caso, a gente combina uma coisa e o efeito do negócio fica dividido, porque eu já tenho direito ao relógio, mas eu ainda não posso exigir que ele me entregue o relógio, ele tem prazo para me entregar. E no terceiro caso, né, os efeitos do negócio ficam inteiramente subordinados, porque eu nem adquiri o direito ao relógio e nem ainda posso gozar dele. Né? A gente vai estar conversando sobre isso mais um pouco. Muito bem, olha só. Fala-se em eficácia da norma geral e do negócio... Perdão, né? Considerando seu negócio jurídico, temos algumas questões básicas. Então, se a gente for considerar especificamente o negócio jurídico, dá uma olhadinha aí. Ó. Se inexistentes ou inválidos, por óbvio, também acontece uma afecção, um afetamento, né, dos efeitos dos negócios jurídicos, mas aí fala-se em eficácia e ineficácia apenas em sentido amplo. Né? Porque, claro, a gente viu, né, o negócio jurídico é celebrado e passa a valer, né, e passa a ter efeitos. Se vem uma sentença e anula esse negócio jurídico por dolo, por exemplo, nós falamos, né? Essa sentença tem efeito ex tunc e ela retroage para anular todos esses, para desfazer todos esses efeitos, né? Então é claro que a validade interfere na eficácia, é evidente. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de esquecer o problema da validade, supor que o negócio é válido e falar simplesmente da eficácia. Certo? É isso. Então, vai lá. Por conseguinte, não é este o objeto particular de nosso estudo atual. Preocupamo-nos, na verdade, em definir como negócios jurídicos existentes e válidos, como negócios jurídicos existentes e válidos produzem efeitos na realidade, plano de eficácia, da eficácia em sentido estrito. Né?
por essas considerações, chegamos à seguinte questão. Então, o que nós temos aqui? Né? O negócio existe e é válido. Vamos agora discutir só os seus efeitos. Se não disser nada, o negócio tem efeito desde já. Ah, eu posso dizer? Pode. Então, o que eu posso dizer? Para subordinar os efeitos, só os efeitos. Né? 2. Né? Embora os negócios jurídicos possam indiretamente afetar pessoas neles não envolvidos, destinam-se a produzir efeitos entre as partes declarantes, segundo os termos da própria declaração. Tá? Então, beleza, as partes declarantes têm lá os efeitos do negócio, né? Elas sofrem os efeitos. Ora, e quais os efeitos? É a própria declaração que vai dizer quais são os efeitos do negócio. Mas, desde já, a partir de quando, em que sentido? É disso que a gente está falando, tá bom? Temos, então, que os declarantes podem, se desejarem, né, inserir no negócio cláusulas especiais que subordinem os efeitos dele. São chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Assim, opõem-se aos elementos essenciais, porque podem ou não estar lá. A condição, o termo e o encargo, é isso. Então, o negócio já é válido, o negócio já existe, já é válido, e aí eu decido se eu quero colocar lá esses elementos acidentais. Eu que decido, né? Eu que sou parte do negócio. É isso, tá bom? Não há subordinação da validade do negócio jurídico, em absoluto. Tá? Caramba, gente. Ah, tá aqui. Ora, o que é mais importante para nós é esse quadrinho aqui, para essa primeira fase da aula, né? Esse quadrinho que está aqui. Ora, aqui, então, subordina-se os efeitos de um negócio jurídico válido a um evento futuro, condição ou termo, ou modula-se esses efeitos conforme a vontade das partes, encargo ou modo. Olha só, nos dois exemplos que a gente te deu, né? Nos 3 exemplos que a gente te deu, um era o negócio que não dizia nada e tinha efeitos imediatos. Né? Nos 2 outros, né, a gente falou assim, eu compro o relógio do Daniel, mas dou 1 semana de prazo para ele. Lembra? Muito bem. Então, eu estou subordinando o meu direito de exigir o relógio, né, a um prazo, a um evento futuro e certo, a próxima sexta-feira. Acho que foi isso que a gente tinha combinado. Né? Muito bem. No último exemplo, que a gente falou assim, eu compro o relógio do Daniel, mas eu só pago o preço e ele só recebe, né? Se eu ganhar a eleição, nesse último exemplo, como é que fica isso? Pensa bem, olha só. Né? Nós já celebramos o negócio, mas eu nem adquiri o direito ao relógio ainda, não adquiri. E claro que não posso exigir a entrega, porque eu nem sequer tenho direito. Então, lá na frente, em 15 de novembro, aí sim eu terei ou não adquirido o direito ao relógio do Daniel e ele terá ou não adquirido o direito ao preço. Né? Então, a questão está aqui. Podemos, então, desde já, situar os nossos estudos diante do exame global dos negócios jurídicos. Olha, o que acontece, falando bem a real para vocês, né? O que acontece? Quando você chegar lá no seu 3º ano de faculdade, né, você vai ficar até arrepiado. A realidade é essa, né? Porque quando você for ver direito civil, por exemplo, no seu 3º ano de faculdade, você vai estudar contratos. Pô, eu tirei da... Quando você vai estudar contratos em direito civil, né? Primeiro que você vai estudar já a parte geral dos contratos, né? Que já é uma lenha. Né? Você acha que vai ser muito a gente estudar 200 e poucos artigos aqui esse ano? Olha lá em contratos, para você ter uma ideia, no 4º ano. Dá só uma olhadinha, olha só. Em que artigo está aqui? Tá, vamos embora. Veja lá. Né? Quando você chega em contratos, ó, ele começa aqui, contratos em geral, né? Do artigo 421. Está aqui, olha só, contratos em geral. Tá bom. Só que para estudar os contratos em geral, desse artigo 421 até o artigo 481, você vai necessariamente gastar praticamente o 1º semestre todo.
Tá? Praticamente. Aí, quando chega no artigo 481, você tem só um semestre para estudar todos essas várias espécies de contrato aqui, ó, tá? Que são negócios jurídicos, todos eles. Tá? Começa com compra e venda no 481 e vai embora, né? Olha só. Pá, pá, pá. Foi fiança, gestão de negócios, né? Aqui já não é mais contrato, mas ainda está no terceiro ano. O último contrato é o compromisso, né? Artigo 853, então começou no 481. Esses são só os contratos dentro do Código Civil, ainda existem vários outros fora. E como a gente está falando de autonomia da vontade, de liberdade de contratar, as pessoas podem contratar aquilo que ela quiser, né? Aquilo que elas quiserem. Desde que não contrarie a lei, ela pode. Essa que é a real. Né? Então, nem termina aí o estudo, na verdade. Né? Mas quando você chega no 853, você já está cansado e aí você vai estudar atos unilaterais de vontade, que também são negócios jurídicos, os contratos unilaterais, os contratos e os atos unilaterais de vontade. Né? E você só termina de falar de contratos, né, em títulos de crédito que você vai estudar em direito empresarial. Não é nem compõe o nosso estudo em direito civil, vocês vão estudar em direito empresarial. 887. Então você vai ver só os contratos em espécie do 481 a 487. Quer dizer, são mais de 400 artigos só de contratos em espécie. Aí o cara fala assim, pô, professor, mas como é que dá para eu estudar, né, 400 artigos em um semestre? Porque no fundo, né, esses 400 e tantos artigos aí não representarão nenhuma novidade para você em termos absolutos, né? Se você fizer o seu servicinho razoável aqui. E qual é o seu servicinho razoável aqui? Olha só esse quadro aí agora. Olha aí. Pronto, tá aqui, né? Se a gente parar para pensar, bonitões, vem de baixo para cima, tá aqui. O estudo geral que vocês fazem aqui no primeiro ano, olha o que tem, né? Você estuda os chamados elementos essenciais, a gente já estudou o elemento subjetivo, o elemento objetivo e o elemento formal. Né? A gente está falando de existência e de validade do negócio jurídico, quando estamos falando dessas três coisas aí. Né? Agora, a gente começa a estudar os elementos acidentais. Aí você vai falar assim, professor, mas o senhor falou que os elementos acidentais não são de todos o negócio jurídico. Não, mas eles são gerais, ou seja, na compra e venda existem os elementos acidentais. Na doação existem esses elementos acidentais. Na locação existem esses elementos acidentais. No transporte, no contrato de transporte, existem esses elementos acidentais. Você está me entendendo? Então, você, na verdade, já estudou 2/3 do contrato de transporte, essa que é a real. E o que vai faltar para você estudar quando você chegar lá no terceiro ano? Esses chamados aqui elementos particulares do negócio jurídico. Né? Então, os elementos particulares, vejam vocês, caracterizam cada um dos negócios jurídicos em espécie. Então, a compra e venda tem elementos que são só dela, ao contrário da doação. Por exemplo, a compra e venda caracteriza-se pela transferência do domínio, a transferência da propriedade da coisa, né? O compromisso de transferência da propriedade, e pelo pagamento de preço. Né? A doação, ao contrário da compra e venda, não tem pagamento de preço, mas tem a transferência da propriedade. A permuta, em diferença da compra e venda, também não tem pagamento de preço, mas tem transferência de duas propriedades, dos dois que trocam, né? A propriedade que eu troco pela propriedade que eu troco. A locação tem como característica a não transferência da propriedade. E assim, bonitões, aí você vai estudar cada um dos contratos, né? Em seus elementos particulares. É claro que é muito trabalhoso, eu não estou subestimando isso, mas eu estou dizendo assim, isso que você está estudando aqui no primeiro ano, os elementos essenciais têm que estar, e os elementos acidentais podem estar, mas são eles mesmos em todos os negócios jurídicos, em todas as declarações de vontade, em todas. Tá? Professor, posso fazer um testamento com uma condição? Pode.
Eu posso fazer um testamento com um termo? Pode. Posso fazer um testamento com encargo? Pode. Ah, mas eu quero fazer uma doação, professor. Pode. Mas eu quero fazer uma compra e venda, professor. Pode. Se os dois aceitarem, pode. É claro que cada um, né, cada uma coisa tem mais afinidade com um certo tipo de contrato, é evidente, mas que pode, tá beleza? Então, o que eu te proponho aqui, agora, é que a gente tenha esse estudo geral, né? Já que no primeiro ano, de todos esses elementos essenciais, esses elementos acidentais, tá bom? E para que você chegue lá no terceiro ano com uma questão, né, que te possibilite esse estudo particular aqui, disso que eu acabei de te mostrar lá, os contratos e os atos unilaterais, né? Se tudo correr bem, você vai ter um... Se tudo correr bem, não. De qualquer maneira, você vai ter um grande professor no terceiro ano de Direito Civil. É um dos melhores departamentos de Direito Civil das faculdades em que eu já trabalhei. Esse nosso departamento de Direito Civil é muito bom mesmo. E se tudo correr bem, você vai ser aluno até do prefeito lá de Santos. Agora, olha só, esses elementos particulares determinam os efeitos particulares do negócio jurídico, então as partes combinam os elementos particulares que elas querem, dentro da lei, coisa e tal, né? Dá um certo trabalho estudar, mas é só maçante, é só isso. Porque quem já estudou aqui com a gente os negócios jurídicos e que estudou com o professor Guilherme no segundo ano o direito das obrigações, né? O contrato é só uma modalidade da obrigação e vai estar bem embasado, portanto. As obrigações são ex lege, né, de acordo com a lei, o ex voluntate, de acordo com a vontade, é o caso aqui dos negócios jurídicos. Né? Uma modalidade de obrigação ex voluntate são os contratos, né, que pela vontade, duas pessoas se obrigam. Tá bom? Então, vai facilitar demais o seu estudo no terceiro ano, e é o terceiro ano que, né, separa os adolescentes dos adultos, você sabe disso. Então, se você passar pelo terceiro ano, aí você está dentro de tudo, né? Pode ser que mais tempo, menos tempo, mas aí você já sabe que é direito mesmo que você quer fazer e que é isso que você quer viver. Bonitões, muito obrigado pela sua atenção até agora. A gente abre, então, a aula às 19h55, tá bom? 19h55, com as dúvidas. Muito obrigado. Vai acabar. Até já. Até já. Até, professor. Fica com Deus. Até logo, professor. Eu também. Até logo. Valeu.